A autenticação multifator, ou MFA, a gente usa isso todo dia. É para ser aquela camada extra de segurança, certo? Mas e se o tipo mais comum de MFA, aquele que todo mundo usa, tiver uma falha fundamental na sua essência? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. O grande paradoxo da segurança digital moderna. Então, vamos direto ao ponto. Ativar o MFA dá uma sensação de segurança, não dá? A gente se sente mais protegido. Mas, será que essa segurança é de verdade? A resposta, olha, pode ser um choque. Porque a grande verdade é, nem todo o MFA é criado da mesma forma. E aqui está o coração do problema, o paradoxo do MFA. Não adianta só ter um segundo fator. A pergunta de verdade, a que realmente importa é: esse segundo fator pode ser enganado? Pode ser roubado? Interceptado? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, então a segurança que a gente pensa que tem, bom, pode ser só uma ilusão. Ok, para desvendar tudo isso, nosso caminho é bem claro. Primeiro, a gente vai fundo no paradoxo e vai ver por que os métodos mais comuns falham. Depois, vamos olhar de perto as táticas que os atacantes usam hoje. Na terceira parte, a gente apresenta a solução de verdade, a prova criptográfica. E para fechar, vamos dar uma olhada no que vem por aí, no futuro da autenticação. Beleza, vamos começar. Primeira parte, o paradoxo do MFA. É aqui que a gente vai desmontar, peça por peça, por que aqueles métodos de segurança que a maioria das pessoas confia no dia a dia, na verdade, são bem mais frágeis do que parecem. Para alinhar todo mundo, uma revisão super rápida. A base da autenticação tem 3 pilares: algo que se sabe, tipo uma senha, algo que se tem, como o celular na mão, e algo que se é, a nossa biometria. MFA, no fim das contas, é simplesmente combinar pelo menos 2 desses fatores. E é aqui que a realidade bate forte. Dá uma olhada nessa tabela. Os métodos de MFA mais populares do planeta, código por SMS, web autenticadora, notificação push, todos, sem exceção, têm uma falha fatal. Eles não são resistentes a phishing. Apenas os métodos baseados em criptografia de hardware, como o padrão FIDO2, realmente resolvem esse problema. Certo, vamos para o nosso segundo ato. Como é que isso acontece no mundo real? Como exatamente os atacantes transformam a conveniência desses métodos populares numa brecha de segurança gigantesca? O primeiro vetor de ataque é interessante porque ele não é nem técnico, é totalmente psicológico. O nome dele é fadiga de MFA. E ele explora uma coisa muito humana, o nosso cansaço, a nossa frustração. A mecânica do ataque é de uma simplicidade que assusta. O atacante consegue a senha e começa a bombardear o celular da vítima com pedidos de aprovação. Imagina o celular apitando sem parar. 1, 10, 50, 100 vezes. Uma hora, para fazer aquele barulho infernal parar, a pessoa acaba clicando em aprovar. E não, isso não é teoria. Foi exatamente assim que gigantes como Uber e Cisco foram comprometidas. Agora, vamos subir o nível da ameaça. A gente vai falar do Phishing Adversary in the Middle, ou ITM. Esse aqui é o ataque que derrota os códigos de 6 dígitos e as notificações push de forma programática. Não adianta ser o mais rápido do mundo para digitar o código. Funciona mais ou menos assim. A vítima recebe um link, clica e cai numa página de login idêntica à original, perfeita. Ela coloca o usuário, a senha e até o código do MFA. O site falso, que na verdade é um intermediário, pega tudo isso e repassa para o site verdadeiro, em tempo real. O site legítimo, claro, autentica e manda de volta um cookie de sessão. E é aí que está o pulo do gato. O servidor do atacante intercepta e rouba esse cookie. E o roubo desse cookie leva ao golpe de mestre, o ataque Paste Cookie. Com esse cookie em mãos, o atacante não precisa mais de senha, não precisa de MFA, não precisa de mais nada. É como se ele tivesse roubado a chave mestra que diz para o sistema: ei, eu já estou autenticado. Ele simplesmente injeta esse cookie no navegador dele e pronto, acesso total. Ok, o cenário parece bem ruim, né? Mas calma, agora a gente vai para o terceiro ato para ver a solução. E a solução não é um MFA um pouquinho melhor. É um tipo de MFA fundamentalmente diferente, que se baseia em prova criptográfica. A diferença crucial está toda aqui. Métodos phisháveis se baseiam num segredo que pode ser compartilhado. Um código de 6 dígitos é algo que se pode ler e digitar em outro lugar, inclusive num site falso. Já os fatores resistentes a phishing usam criptografia de chave pública. A chave privada, que é o segredo de verdade,
nunca, jamais, em hipótese alguma, sai do dispositivo físico seguro. A mágica por trás disso tem nome: vinculação de origem, ou Origin Binding. Pensa no seu token FIDO2, tipo uma YubiKey, como uma chave de carro super inteligente. Antes de tentar abrir a porta, ela confere se o carro é mesmo seu. Se o endereço do site for o correto, login.google.com, a chave funciona. Mas se for um endereço falso, tipo login.go0google.com, a chave nem tenta. Ela simplesmente se recusa a funcionar. E isso anula o ataque de phishing por completo. Fim de papo. E isso tudo não é só uma ideia legal, é um padrão formal da indústria. O NIST, que é a grande referência de padrões nos Estados Unidos, define 3 níveis de garantia de autenticação. O mais alto, o AAL3, exige o quê? Exatamente, o uso de MFA resistente a phishing, baseado em hardware criptográfico. É o padrão ouro da segurança de identidade. E agora, para fechar com chave de ouro, nosso último ato, porque a proteção não pode e não deve parar só na tela de login. A autenticação precisa evoluir para um processo contínuo e inteligente. A grande virada de chave é essa. A gente para de pensar num portão estático, que é igual para todo mundo, o tempo todo, e passa a ter um sistema de segurança vivo, que analisa o risco e se adapta a ele em tempo real. O nome disso é autenticação baseada em risco, ou RBA. A lógica é simples. O sistema vira um detetive. Ele olha o contexto. O dispositivo é da empresa? A pessoa está na rede do escritório? Se está tudo certo, risco baixo, acesso liberado. Se for de um lugar diferente, risco médio, opa, pede um MFA forte. Agora, se for de um local suspeito, risco alto, bloqueia na hora. A segurança se molda à situação. E claro, quando a gente fala das contas mais poderosas, as de administrador, a régua sobe muito. Para essas contas, o MFA AL3 é lei, sem exceção, sempre. E o acesso com privilégios não fica ligado 24/7, é just in time. Precisa do poder de admin? Pede, se reautentica, usa pelo tempo necessário e depois o acesso some. Mas e o ataque Pass the Cookie, aquele que sequestra a sessão depois do login? A defesa contra isso se chama autenticação contínua. É um sistema que fica vigiando a sessão o tempo todo. Ele aprende o jeito da pessoa digitar, como ela mexe o mouse. Se do nada esse padrão muda, indicando que pode ser outra pessoa, o sistema age. Ou ele força uma nova autenticação ou simplesmente derruba a sessão. Essa frase aqui resume perfeitamente essa nova filosofia. A segurança não é mais sobre verificar quem entra na festa. É sobre garantir o tempo todo que quem está na festa é realmente quem diz ser, do começo ao fim. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, e mais importante, nem todo MFA é igual. A maioria é vulnerável. Segundo, ataques modernos como o ITM foram feitos exatamente para quebrar esses métodos populares. Terceiro, a defesa de verdade é criptográfica, com padrões como o FIDO2. E por último, o futuro da segurança é adaptativo e contínuo, protegendo não só o login, mas a sessão inteira. E para fechar, fica essa reflexão. Talvez a gente precise parar de pensar na autenticação como um simples portão que se abre uma vez e pronto. É melhor pensar nela como uma sentinela. Um vigia que nunca dorme, que está sempre de olho, protegendo. A pergunta que fica no ar é: essa sentinela que protege os dados, ela está mesmo sempre vigilante?